Um criador de histórias em quadrinhos se separa de sua esposa. Eles têm conflitos por conta da guarda da filha. Porém, sua ex-mulher sofre um acidente e acaba falecendo, mas seu espírito vem para atormentar a vida dele. Antes de começar o vídeo, queria dar um aviso: se você deseja aprender a desenhar de forma realista, a sua oportunidade chegou. Conheça um curso que vai te ensinar a desenhar do zero até o avançado, deixando seus desenhos com muito mais vida e realismo. Uma fórmula extraordinária. Vejam só alguns desenhos dos alunos que fizeram o curso. São mais de 80 aulas, e com o preço que cabe no seu bolso. Se está interessado, acesse o link aqui da descrição, tenho certeza que você não vai se arrepender. E agora sim, bom vídeo! Olá, bem-vindo ao Maratonando Filmes. Estou aqui junto ao meu amigo Caio do canal Eu Te Conto Filmes. Olá pessoas, eu sou o Caio do Eu Te Conto Filmes e eu também tenho um canal de recap, isso mesmo. E o link do canal vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, fechou? Hoje, vamos recapitular o filme de terror e suspense chamado Separation, alerta de spoilers a seguir. Jenny, uma garotinha que gosta de brincar no sótão sozinha, junto com seus bonecos, baseado em personagens criados pelo seu pai, o Jeff, um ilustrador de histórias em quadrinhos de terror. Enquanto Jenny está brincando sozinha, ela sobe em várias caixas empilhadas para ela olhar através da janela, enquanto Samantha, a suposta babá, está vendo o Jeff trabalhar em seu estúdio. Nesse momento, a Meg, a mãe de Jenny, chega em casa do trabalho, do serviço. Quando o boneco de Jenny cai de sua mão, Jeff e Samantha são alertados, mas eles não ligam muito ali, pois ela não pediu ajuda e nem chorou. Um pássaro bate na janela e Jenny toma um susto, fazendo com que ela quase caia, mas ela consegue se segurar na prancha de madeira do teto. Suas mãos começam a suar e ela acaba escorregando. Meg escuta o grito e vai correndo para socorrê-la. Os pais de Jenny fazem de tudo para cuidar de sua filha, cuja testa está sangrando. Porém, tudo fica com um clima tenso quando Meg coloca a culpa em Samantha, que deveria estar cuidando da criança. Os pais de Jenny também discutem sobre um antigo trabalho de Jeff como quadrinista, fazendo a criança ficar triste por ver seus pais brigando em sua frente. Momentos depois, a Meg leva Jenny para o hospital e deixa o Jeff para trás. Não demora muito para eles pedir o divórcio e Meg pede a guarda total de Jenny. Isso porque ela acha que Jeff é incapaz de cuidar da filha deles. A discussão continua, mas os resultados permanecem inconclusivos, pois Jeff luta pelos direitos como pai, embora sua advogada ache que seria melhor a Jenny ficar com a mãe, pois ela tem um emprego e ele é vagabundo, né? Jeff leva sua filha a um café. Lá, ele encontra Connor, um amigo de Jeff da faculdade. Ele diz que criou a sua própria empresa de histórias em quadrinhos. Quando Connor pergunta a Jeff o que ele pretende fazer, ele responde que quer continuar sua antiga história em quadrinhos, mas Connor não acha que é uma boa ideia. Entretanto, ele oferece um emprego a Jeff de fazer contornos dos quadrinhos, porém ele não aceita, e Connor vai embora. Enquanto Meg e Jeff discutem no telefone, ela diz que vai se mudar para outra cidade para ficar longe dele. Jeff diz que vai lutar pela filha, levando o caso ao tribunal, mas Meg é atropelada por um carro e acaba morrendo. Na cerimônia do funeral, Jenny tem um comportamento meio esquisito e começa a falar igual um bebê, e ela provoca ali o Jeff fazendo gritar com ela. Ele vai fazer um discurso para homenagear a Meg, mas uma vela cai e acaba colocando fogo numa pintura da família. No entanto, Jeff ignora e continua falando, e Samantha apaga o fogo com um extintor de incêndio. Depois que os convidados vão embora, Paul, o pai de Meg, fala com Jeff sobre o acidente dela. Ele diz que agora as coisas vão começar a dar certo para ele, já que Meg se foi. Ele também diz que a polícia ainda não encontrou nenhuma pista sobre o acidente.
Paul se oferece para ficar com Jenny por mais um tempo, dizendo que vai continuar com o processo contra Jeff. À noite, Jeff percebe que a porta do sótão está aberta e vê que um dos seus personagens ganha vida. Ele se contorce e lentamente se aproxima, mas tudo não passava de um pesadelo. Mas ele percebe outro dos seus personagens no canto de seu quarto. Mas ele acorda novamente e percebe que teve um sonho dentro de outro sonho. É meio que isso. Jeff está nitidamente tendo dificuldades como pai, pois acidentalmente deixa a comida queimar e decide pedir comida pelo telefone. A Jenny também está sendo afetada por essa drástica mudança, pois começa a se afastar de seu pai, pois ela escolhe assistir em seu iPad ao invés de desenhar com seu pai como costume. Como se isso não bastasse, Paul aparece na porta com os documentos de custódia que ele está prestes a assinar, dizendo que vai garantir que vai cumprir o desejo de Meg de tirar Jenny dele. Mais tarde, o Jeff vai no escritório de Connor para aceitar a oferta de emprego, pois ele quer fazer de tudo para que Paul não tome Jenny dele, em caso uma entidade misteriosa observe o Jenny dormindo. Ao mesmo tempo, o Jeff entra num transe inexplicável, onde suas mãos começam a desenhar uma criatura sombria e misteriosa. Jenny vai até o seu pai dizendo que ele tem alguém no seu quarto. No entanto, Jeff não encontra nada lá e coloca sua filha na cama. No dia seguinte, Jeff acaba mostrando acidentalmente seu rabisco para Connor e Alan, seu novo chefe, a ilustração da criatura sombria da noite anterior. Ele então pede desculpas por isso, mas eles ficam impressionados com as ilustrações e os fazem dele um quadrinista novamente, encarregado de ilustrar a história de Alan sobre a escuridão. À noite, Jenny desenha a criatura semelhante à de Jeff. Então, à noite, ela vê a entidade misteriosa dentro de seu quarto, tendo a mesma aparência que tem uma de suas bonecas criadas por Jeff. Jenny grita e chama seu pai. Ele vai e leva para dormir em seu quarto. No dia seguinte, para animar Jenny, ele passa o dia todo com ela ali se divertindo com suas marionetes. Mas eles não sabem que a criatura vagueia pelo seu quarto. Enquanto eles dormem, Jeff reinstala uma câmera de babá na intenção de fazer que ela se sinta mais segura. Mas Jenny insiste em dizer que realmente viu algo naquela noite. Então os dois têm uma conversa. Ele convence Jenny a não ter medo ali do monstro e diz que ele pode ser amiga dele, né? Mais tarde, Jeff pede para Jenny ir tomar banho, mas ela recusa e diz que sua mãe a disse que não precisava mais tomar banho de manhã. Isso preocupa Jeff de certa forma, mas ele ignora e insiste que ela tome banho. Ele então confisca o caderno dela, mas fica incomodado ao ver que ela está desenhando a mesma criatura que ele desenhou. Ele então pergunta a Jenny se ela esteve em seu estúdio e viu seu desenho, mas ela disse que desenhou a criatura de seu quarto e não nos desenhos. No serviço, Jeff fala com Alan sobre fantasmas e espíritos vingativos presos no mundo, porque eles têm negócios inacabados. No entanto, a conversa é interrompida quando o recepcionista diz a Jeff que Paul veio perguntar sobre o serviço. Jeff o alcança rapidamente e Paul deixa bem claro que ainda pretende levar Jenny embora. E também insinua a morte da Meg não foi um acidente. Mais tarde, Samantha tenta o convencer de se mudar de Nova York, assim que vencer a batalha pela custódia. Ela menciona que poderia ir junto, ela dá uma bebida a Jeff e o beija, mas ele se afasta surpreso. Envergonhada, ela sai às pressas. Naquela noite, enquanto trabalha em seu estúdio, ele observa Jenny pela câmera da babá e ouve ela conversando com alguém. Ele verifica o que está acontecendo e percebe que tem uma criatura sombria no quarto dela. Aterrorizado, Jeff corre até o quarto de sua filha, mas não encontra nada. E sem o consentimento de Jeff, a criatura os espia no canto do quarto o tempo todo. A caminho do trabalho, na manhã seguinte,
Tudo em sua volta fica vermelho. De repente, o tempo parece estar mais devagar e Jeff tem uma visão da criatura do trem. Ele começa a se aproximar da criatura misteriosa. Ele tira o pano de seu rosto e vê a assustadora cara dele. Enquanto tenta sufocá-lo, ele de repente volta à realidade que estava vivendo, enquanto Alan conversa com Jeff sobre espíritos que rodam o mundo. Jenny vai até o sótão para conhecer sua nova amiga, ou melhor dizendo, a criatura. Enquanto isso, a Samantha vê um boneco no estúdio de Jeff, que não devia estar ali. Então ela sobe para colocar o boneco de volta no quarto do Jeff. No entanto, ela vê que Jenny subiu no sótão e ouve ela conversando com alguém. Ela fica muito preocupada e pede para a garota sair de lá. Ela vai ver como Jenny está, mas a porta fecha de repente. E quando reabre a porta, Jenny está parada na escada. Ela chama Samantha para brincar e ela recusa. Jenny volta para seu quarto. A babá vê a criatura estranha, mas fecha a porta rapidamente. Jeff chega em casa e se depara com todo o seu trabalho destruído. Ele imediatamente vai até o quarto de Jenny perguntar a ela, achando que ela foi a responsável daquilo. No entanto, Jenny jura que não foi ela que fez. Alan fica desapontado ao ver o trabalho de Jeff arruinado. Jeff então se abre para Alan, explicando sua situação com Jenny e mostra o desenho que ela fez da criatura. Então Alan conclui que a criatura que os assombra é o espírito de Meg. Em casa, Jeff diz que futuramente não precisará mais de Samantha e ela fica na defensiva. Enquanto eles conversam, Jenny começa a tossir enquanto come. Jeff percebe que ela está tendo uma reação alérgica. Jeff entra em pânico e ele chama a ambulância pelo celular. A luminária começa a se mexer sozinha. Um parafuso sai e atinge a cabeça de Samantha. Um dos policiais vê um hematoma na criança e eles continuam com o protocolo. Momentos depois, quando Samantha está descansando no quarto de Jeff, quando ela vê a criatura e tenta gritar, mas o espírito dela tenta matá-la. Samantha conta para Jeff o que aconteceu, mas ele não acredita nela e diz que era melhor ela ir para casa descansar. Mais tarde, ele se comunica com o espírito de Meg, implorando para que ela os deixe em paz. Então, durante a luta de custódia, Jeff expõe todo o seu caso sobre o porquê ele deveria manter sua filha, e eles pela primeira vez têm um entendimento. Paul está realmente disposto a desistir do caso contra Jeff, e juntos eles trabalharão para construir um novo capítulo em suas vidas. Entretanto, o pesadelo de Jeff ainda não acabou. Enquanto ele está trabalhando, Paul deixa Jane em casa e Samantha vai para recebê-los e ajudar Jane com as coisas. Então, Paul recebe uma ligação sobre a pista do assassinato de Meg e descobre que eles finalmente achou o culpado. Porém, assim que ele recebe a mensagem com o rosto do assassino, ele liga pro Jeff e o Jeff avisa da descoberta ali. Jeff percebe algo meio esquisito e retorna para sua casa. Ele liga pro Paul dizendo para ele sair da casa com Jenny, mas Paul é empurrado e cai sobre as escadas. Samantha chama o Jenny e as criaturas bloqueiam a passagem dela. Quando o Jeff vê Paul desacordado, ele liga imediatamente para a emergência. Felizmente, Paul está ainda vivo e mostra a foto do assassino pro Jeff e descobrimos quem matou a Meg foi a Samantha, e eu já sabia disso, né? Já esperava que foi a Samantha. Babá safada. Mas enfim, a mesma tentou envenenar a Jenny com a comida. Ela estava obcecada por Jeff, dizendo que fez um favor a Jeff, mas a criatura mata ela também e tenta atacar o Jeff, mas é impedida por Jenny, que momentos depois sobe na janela do sótão do lado de fora. Jeff e a criatura começam a discutir, mas Jenny começa a chorar pela sua mãe, dizendo que não aguenta mais.
Jeff tira Jenny do parapeito do sótão, mas eles de repente caem lá de cima. E na descida, Jeff começa a relembrar seus momentos em família e de repente eles recuperam a consciência e percebem que sobreviveram à queda. Eles foram salvos pelo espírito de Maggie, que agora vai embora para sempre. Mas à noite, uma das criaturas criadas por Jeff aparece e se aproxima de Jenny, dando a entender que o pesadelo ainda não acabou. Bom pessoal, então é isso e até a próxima maratona.